Estes estudos para os empresários, e não só para os empresários, é mega importante. A primeira coisa que me ocorre dizer, depois de ouvir aqui o Bispo Pedro, é que muitas vezes o empresário está à procura da solução onde ela não existe. É como as pessoas do mundo que vão procurar a solução na bruxaria, ou na idolatria, ou em alguém que é um fracassado. Está a ver? E a solução, às vezes os médicos, eu aqui entre os missionários, entre vários casos interessantes, era alguém que estava com problemas do ilho não sei o quê, a cabeça e os ouvidos, sei o que mais, foi ao médico e é porque lhe faltava um dente, porque aquilo estava desequilibrado. Então, lá mandámos para o dentista, olha, o que é que isso tem a ver com dor de cabeça ou com sei lá o quê? Tem, os médicos estudam para saber isso. Então, nós estamos a ensinar segredos da Bíblia tremendos. Quanto à parte técnica, você devia estudar os livros que há, o bispo já falou, temos muitos, é só falar com qualquer bispo ou pastor, vai dizer onde é que a livraria ou a sala da palavra, quais são os livros, mas também no site do Basta Crer tem a parte do Clube Executivo, tem lá um monte de estudos que você devia estudar. Agora, há uma coisa que eu quero compartilhar convosco, que é o seguinte. Deus tem um modus operando, que se você entender Deus, você vai ser próspero. Ou seja, a maior parte dos crentes do mundo tem uma ideia absolutamente errada, consiste em ir a Deus e dizer, oh Deus, eu tenho este problema, portanto faz isto, aquilo, aquilo outro. Ou seja, dão instruções a Deus. E Deus nunca obedece. Deus não recebe instruções. Deus dá instruções. Ora, quanto mais você souber como é que Deus opera, quais são as leis de Deus, mais depressa você vai ter sucesso. Se insistir em continuar na mesma, você vai ficar como as pessoas do mundo. Não muda nada. Está salvo, mas é um pobre tanas, não vai a parte nenhuma. Agora, eu vou lhe dizer como é que Deus opera, porque se você entender como é que Deus opera, você vai ser um servo de Deus que você nem sonha. Deus, quando o Adão e a Eva desobedeceram, disse, e aconteceu, que eles morreram, no sentido de que ficaram, como o telefone, desconectados de Deus. E viram-se nus, não tinham unção que fazia com que eles vivessem para sempre. Mas porque Deus é bom, Ele planeou um plano de redenção para nos vir salvar. E primeiro que Ele encontrasse alguém que quisesse obedecer a Ele, demorou muito tempo. E a primeira pessoa foi exatamente Abraão. E Deus, porque viu a fidelidade dele e sabia que ele ia ensinar os seus filhos nos caminhos de Deus e para aí fora, deu-lhe uma promessa, que era da família dele, que iam nascer os reis, que iriam governar o mundo, para subjugar o mundo a Deus. Mas, o que acontece? Vezes sem conta, o povo de Deus sempre acabava por fazer disparates e irritar a Deus. Veja, depois Deus trazia julgamentos, que Ele sempre traz, acaba com tudo, começa tudo novo. Por exemplo, o caso de Noé. E Noé, que foi fiel, foi poupado à inundação da terra. Ele e os filhos, que eram fiéis a Deus. Mais ninguém, porque era tudo gente parva, achavam-se os chicos espertos, isto não pode acontecer, e aconteceu. Ora, o que acontece aos filhos e aos netos? Começa logo aí, um dos netos como é que é? Do Noé, chamava-se Nimrod, que foi o primeiro político estúpido como tudo. Porquê? O que é que ele fez? Disse a todo mundo, ele tinha jeito para falar e tal, foi andando de vilazinha em vilazinha, dizendo que a gente não vai ter nada que obedecer mais a Deus, porque estamos muito chateados com essa coisa e vamos fazer as coisas à nossa maneira. O mundo hoje é assim. A ver? E o que aconteceu? Só chatices. Até que tantas vezes Deus tentou que o seu povo obedecesse a Deus, para fazer deles, vamos chamar-lhe assim, um império que mostrasse a grandeza de Deus e que ao mesmo tempo pregasse o Evangelho, que o Messias iria vir, etc. Mas eles rejeitaram. Então Deus um dia fartou-se disso. O que é que ele fez? Chamou o rei Nabucodonosor.
a quem lhe deu o império chamado da Babilônia, foi um monstro de um império. E usou-se, lá está, de um homem de Deus, fiel, que era o Daniel, a quem Deus usou como profeta para revelar segredos que Deus queria dar ao rei Nabucodonosor. E um dos segredos era é que tu, ó rei, viste uma grande estátua que representa a ti mesmo, porque tu foste escolhido por Deus, tu é que foste escolhido por Deus para governar o mundo daquela altura. Porquê? Porque os meus crentes, dizia Deus, não me obedecem, não querem nada comigo, então eu escolhi a ti. E ele ficou um império absolutamente astronómico. Mas ele também virou, como é que se diz, vaidoso. E Deus tinha avisado. E o que é que Deus lhe fez? Não lhe tirou o império, mas fez com que ele durante 7 anos ficasse a viver que nem vacas. Quando ele acordou, no dia em que Deus decidiu que ele acordasse, deu-lhe o espírito de volta, ele louvou a Deus e disse, bendito Deus que não me tirou o reino e que está-me a ensinar eu a ser uma pessoa humilde. O que é que aconteceu ao filho? Sabia disso tudo, conhecia Deus e ele fez uma coisa abominável. Faz uma festa de bebedeiras, de orgia sexual e sei lá o que mais, com os objetos do templo de Deus, a gozar a Deus perentoriamente. Então, apareceu a escrita na parede, como toda a gente, ou muita gente já ouviu falar, que dizia o teu reino foi pesado, e hoje mesmo acaba o teu reino. E num dia, acabou o reino dele. Portanto, o recado é que uma pessoa, para mais que é crente, que não ouça isto e não está com o mínimo de ouvidos atentos e temor a Deus, num dia você fica sem nada. Porque quem escolhe as pessoas é Ele. Bem, podia dar outros exemplos. Eu podia falar agora, por exemplo, Deus depois deu à Pérsia. A Pérsia foi até hoje o maior império de todos, e foi uma coisa colossal. Também foi de pai para filho, etc., até que a certa altura um dos filhos ou netos, ou o que é que foi, fez disparates e irritou a Deus. E o que é que Deus fez? Num dia tirou-lhe o império. Num dia. Se você já ouviu a história da Atlântida, muita gente pensa que é uma história, que é um mito, mas não. Aquilo é uma coisa que provavelmente tudo indica que era na ilha de Santorini, e que havia, aquilo é um buraco sísmico que tem o território à volta, tinha uma ilha no meio, e aquela gente ficou mega rica, mas também mega orgulhosos. E de repente, num dia, aquilo desapareceu, ficou enterrado. Muita gente acha que é por acaso, mas não é nada por acaso. Mas não foi sem avisos prévios. Não foi sem avisos prévios que veio como é que se diz? O dilúvio. Houve vários avisos. Não foi sem avisos prévios que Deus acabou com o império do Egito. Foi vários avisos, sempre dados por servos de Deus. Sempre. Está a ver? Sempre. E, portanto, hoje estamos no Apocalipse. E o que é que está a acontecer? O Ocidente, nomeadamente a Europa e a América, estão em queda livre para baixo, porque não deram ouvidos aos avisos de Deus. Eu lembro que o Obama, para mim, foi escolhido por Deus, porque ele não é só a questão dele de ser uma pessoa de cor, é porque ele era evangélico. O que é que ele fez? Não deu ouvidos ao seu pastor. O próprio pastor disse, este homem não está nada bem. O pastor dele disse isso nas grandes redes de televisão. O que é que ele escolheu? Ser como as pessoas do mundo. E foi na presidência dele que mais matanças cruéis fizeram através dos donos. Morreram, ele matou milhões de pessoas inocentes porque virou parvo. Então, na Europa é a mesma coisa. Até o Papa uma vez foi ao Parlamento e disse, vocês estão mesmo muito doentes, porque dizem-se crentes e democráticos e nada disso está a acontecer. O Putin ri-se da Europa porque diz, vocês estão doentes mentais, porque vocês... está tudo errado convosco. Então, está em queda. E porquê? Porque Deus tem andado a dar avisos à Europa, mas eles não dão ouvidos. E quando a gente vê, por exemplo, esta pandemia, ao princípio foi uma coisa que, assustou, tal, mas tudo dava a pensar que iríamos vencer. Mas agora está pior que nunca. E agora ainda está pior que nunca. Porquê? Porque não dão avisos a Deus.
não dão ouvidos a Deus. E por isso no Apocalipse, por exemplo, diz assim no Apocalipse, além de Deus falar, porque o Apocalipse, como eu tenho ensinado ultimamente, não é só para explicar o que vai acontecer no dia tantos, às tantas horas, não, é o modo de Deus operar desde o início. Quando você entende isso, você entende muita coisa que está a passar agora e que se passou no passado. Por exemplo, quando Deus diz assim, o que é as trombetas? Trombetas são os avisos de Deus, que Deus avisa desta, daquela maneira. O objetivo de Deus trazer avisos é chamar a atenção às pessoas ao arrependimento, parar de fazer mal aos outros, em primeiro lugar. O que mais aborrece Deus nem é andar aí em depravação sexual, é a maldade com que a Europa continua a escravizar a África, continua a roubar o norte da África e por aí fora, a matança, às escondidas, não diz nada disso ao povo. Continua a fazer isso. E as pessoas acreditam na porcaria desse sistema, agora já não, já estão a revoltar-se, etc, etc. Portanto, Deus chama a atenção. E eles, como não ouvem os profetas, estão cada vez pior. A Europa está quase em dívida, a Alemanha está a ficar sem dinheiro. Então, estamos à espera de quê? Então, o que acontece? E depois Deus dá sempre, vamos dizer, esse império, porque era de países que tinham-se voltado para Deus, a Europa, a América voltou-se para Deus, ficou gigante, que agora voltou-se para o diabo e para tudo o resto que é mau. Então Deus levantou outros. Agora estamos a ver a China, que não sendo crente, é melhor do que isto, porque ao menos não trata mal o seu próprio povo. Está a ver que o padrão é sempre o mesmo? Bem, no Apocalipse diz assim, que mesmo depois de muita gente sofrer, por exemplo, pandemia, vemos pessoas a morrer, etc., quando eles ouvem o Evangelho, quando você prega o Evangelho ao teu tio, que é secretário de Estado, ao teu primo, que é ministro, ou quando ele ouve o nosso programa, eles, a grande parte deles, não quer saber disto, então eles vão morrendo, perdem dinheiro, são apanhados, e eles não se arrependem. O restante diz aqui que não morreu por essas chatices e pragas e tribulações, não se arrepende das suas obras, não param de adorar os demónios, os ídolos de ouro, não param de adorar os ídolos de prata, de bronze, as Virgens Marias, os ídolos que não podem ver, não param, nem se arrependem dos seus assassinatos. Como é que lata que a Europa tem de falar do Putin, quando a Europa, em todos os países, tem chamados aquelas pessoas que matam a troco de dinheiro. São assassinos contratados. Eles fazem isso. A América, a Inglaterra, a Espanha, que lata, e Deus a ver. Portanto, Deus pôs um risco. E, portanto, toda esta pandemia, todo este descalabro financeiro, quando parece que estava tudo a correr bem, já estava a levantar, cai outra vez. Você sabe que é sempre o mesmo. Sempre o mesmo. Você começa a ler a história da Bíblia, é sempre o mesmo. A pessoa, quando não obedece, parece que vai, Deus dá uma chance e o gajo, pumba, mais outra. Pois ele e tal, quando ele pensa que já está melhor, agora é que vai dar certo, porque ele não dá ouvidos a Deus, pumba, cai outra vez. Porque Deus é Deus. Então, o que é que isto tem a ver consigo, que é homem de negócios? É porque você tem uma chamada. Você tem um propósito divino. Se você estiver a fazer o que Deus chamou você para fazer, se você estiver no lugar certo, você vai ser feliz. Primeiro, número 1. E você vai ser bem-sucedido. Se você não estiver no lugar que Deus quer que você esteja, é como uma pessoa como eu, fato e gravata, vai tomar banho todo vestido. É uma porcaria, há uma confusão. Não vai dar certo. E sabe como é que eu também sei? Porque uma vez eu fiz isso e arrependi-me, nunca mais eu quis estar onde Deus não queria estar. Eu sabia que não devia estar ali, mas fui. Conclusão, uma chatice. Mas não faltou dinheiro. Mas era o pior que você pode imaginar. Portanto, o que é que a gente tem que aprender? Que nós somos escolhidos. Uns para uma coisa, outros para outra, e você, como homem de negócio, tem que entender isto. Por quê? Porque estamos na reta final. E Deus escolheu a Maná, provavelmente como outros, para fazer muito mais coisas. Por exemplo, para ganhar a Índia. Hoje, nós estamos pertíssimo de eu ir lá, eu já foram, eu também vou, e conhecer o que é que já temos, que aquilo está a ser uma explosão. É? Nós vamos ter que ter lá uma gráfica. Temos que investir em várias coisas. Aquilo vai ser, põe ali o que nós temos em Angola, que é uma super maravilha,
Põe-lhe 100 vezes mais, porque aquilo é 1,3 bilhões. E, seja esse projeto ou outro qualquer, ou você entende que faz parte do projeto, ou então você, se ficar fora, não vai longe. E esta é a mensagem mais espiritual que você pode ouvir. É a coisa mais importante. O Pedro estava a dizer que há 1 ano ou 2 atrás eu falei para vocês, homens de negócio, entrarem pelo mundo da tecnologia. Poucos entraram e o que é que aconteceu? Agora a força tem que entrar. Podiam ter ouvido antes. É? Quando o faraó teve aquele sonho, 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras, ele deu ouvido ao homem de Deus. E, portanto, se fosse de fome, porque eles iriam gastar o dinheiro todo em tudo e mais uma coisa, e depois nada estava organizado. Quando viesse as 7 anos de pobreza e de sequidão, etc., não ia ter nada. Não é que Deus não sabia, Deus já sabia e mandou-os preparar. E no final, porque eles deram ouvidos ao homem de Deus, no final estavam todos melhor que antes. Porquê? Porque Deus não vem para chatear, Deus vem para abençoar. Então, dê ouvidos aos projetos de Deus. Você deve desejar profundamente ajudar o ministério. Deve ser a coisa mais... A seguir é amar a Deus e a sua família, a seguir é amar os projetos de Deus. Porque aí não lhe vai faltar nada. Agora, quando você vem a uma reunião de homens de negócios da igreja, ou quando você está à terça-feira aqui, você também devia ter uma atitude, que eu já disse outra vez, vou repetir, que é o seguinte: eu estou na sala certa para a minha chamada. Eu não como na casa de banho, nem durmo na cozinha. Cada coisa é no lugar certo. E você tem que ir à reunião de homens de negócios e tem que estar à terça-feira aqui. Porquê? Porque é aqui que Deus vai falar para si aquilo que é o seu negócio. Não é onde você quer. Deus não é seu empregado. Você tem que estar lá onde Deus vai falar. Se você não está lá, não vai ouvir, vai ser como as pessoas do mundo. Não vai ter nada. É isso. É quando a gente está no lugar que Deus manda a gente estar, para homem e mulher de negócio, que Deus vai pôr ideias, implantar coisas. Portanto, não é só saber a lei de semear e colher. É entender este segredo. Está a ver? Depois, você tem aqui um termo muito bonito que é: faça de Deus o seu parceiro, o seu sócio. Mais uma vez é aquela ideia. Você não diga a Deus: ó Deus, eu preciso disto e dá-me aquilo. Não. Você vai buscar a vontade de Deus. Há um livro, eu hei de ter aqui assim, que diz como ouvir, ajuda-me lá aí, como receber instruções de Deus. É muito básico. Primeiro você está onde Deus quer que você esteja e depois você pode orar: Senhor, eu não sei o que é o melhor para mim, fala ao teu servo, eu tenho ministério de ser empresário para trazer montes de dinheiro para a casa de Deus, então qual é o teu sonho para mim? Qual é a tua ideia para mim? Qual é o teu plano para mim? E começa a orar em línguas todos os dias, louvar a Deus e vai fazendo isso, esperando em Deus. E um dia, se calhar, começa a pensar que esta ideia era boa e você não vai a correr atrás disso. Porque se é de Deus, permanece cada vez mais forte, dia e semana após semana. Você sente um veludo dentro de si. Tudo isto eu ensino aqui. Mas se você hoje vai atrás de uma coisa, amanhã já é outra, isso é o diabo para o distrair. Isso é uma das coisas que você também tem que entender. E depois, por último, para hoje, o meu conselho é: você, do seu dinheiro privado é uma coisa, da sua empresa é outra. Semeia, honra a Deus com dízimos e com sementes especiais. Se não sabe como é que há de fazer, pergunta ao seu bispo e ele vai lhe dizer como é que se faz. Porque aí é que você vai crescer. Eu, no outro dia,
estava aflito, porque eu precisava de semear e as pessoas não me davam conta para eu semear. Não é um problema bom. Eu tinha que semear naquele ministério porque é aquilo que eles fazem que eu também estou a fazer e preciso ser maior. E não havia maneira de me dar a conta deles. Então semeei noutro e naquele outro ganhei um monte de dinheiro. O que eu quero dizer é o seguinte: você tem que estar sempre preocupado em semear, não é receber. Isto é um grande segredo. Enquanto você estiver sempre a pensar como é que eu vou receber, como é que o outro me vai dar dinheiro, como é que o outro vai ajudar, você vai ser sempre um anãozinho, um pequenino, um pobre de espírito. Não é nada disso. Você quer ser um abençoador, não é um cantante da música abençoador, não é um animado, eu sou abençoador, não. Você quer ser um abençoador, então você tem que estar sempre a pensar como é que eu vou abençoar? Primeiro que tudo a igreja, o apóstolo, o bispo. Segundo, o pobre. Já estamos a abençoar os pobres, os carentes, felizmente. Mas o grande desejo é, o que é que arde no seu coração? É ser abençoado ou abençoar os outros? Até há muita gente hoje, nas universidades, que não são crentes, que descobriram este segredo. Porque é uma lei bíblica. O egoísta acaba sempre por perder. O altruísta acaba sempre por ganhar. É uma lei que Deus tem no planeta para crentes e descrentes. Ora, se você já vai um crente e deseja mudar e ser cada vez mais amante da obra de Deus e ajudar a visão e etc., não tem limites para aquilo que você pode ser. Não tem limites. E se você, há bocadinho o bispo disse que conheceu montes, e eu também, claro, empresários que começaram assim, a certa altura vai dar. Olha, o rei Nabucodonosor também era assim, já sou. Eu sou, eu já consegui, não preciso ir tantas vezes à igreja. Isso é um sinal vermelho de perigo. Você num dia, pode perder tudo, de repente. Vem 7 demónios e pum, acabou tudo. Olha que eu conheço, não é 1, nem 2, e nem 3, nem 10, nem 100 casos, muitos casos. Porque eu estou-lhe a ensinar os segredos. Então, para terminar, o grande segredo hoje para todo empresário, e claro, é amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo, entender que tem uma chamada. Você é um escolhido. Está a ver? Deus juntou pessoas. Eu antes, quando pessoas e pastores de outras igrejas juntavam a mim, eu não queria. Eu não os conheço. E Deus me repreendeu e disse, a igreja não é tua, eu trago para este ministério quem eu quero, para eles contigo fazer a obra de Deus. Aí eu percebi logo tudo. Está a ver? Você faz parte de uma coisa que é Deus, é que nos chamou para uma obra específica. E depois, quando você entende que o seu grande trabalho é trazer provimento para a obra de Deus, você vai desejar, acima de tudo desejar, e depois começa a praticar. Pode começar com pouco e depois Deus vai acrescentando. Mas sempre no alvo de ajudar, ser o abençoador. E Deus vai-lhe abrir portas, vai-lhe dar ideias, vai tudo ser completamente diferente. Então hoje mesmo, se eu fosse assim, às terças-feiras eu já vinha preparado para dar uma oferta, porque hoje não é domingo. Aqui hoje não é reunião de domingo, nós não estamos na cozinha, não estamos na casa de banho, não estamos na sala de não sei o quê, estamos na sala do empresário, do executivo. É nesta hora que você tem que semear, porque você quer ser um homem ou uma mulher sábia. Dá a ver? Eu conheço jovens que começaram assim, não eram nada. Jovens, e disseram, não, eu vou ser um empresário. E vinham à reunião de homens de negócio, eram várias. E semeavam. E hoje estão grandes. Porque entenderam. Está a ver? Então, você vem às terças-feiras preparado para dar o seu melhor. Não é esmola. Eu já dei domingo, eu já dei sim. E se você faz ao seu filho? Veja bem. Não faz para não. Faz todos os dias, dá-lhe de comer. Estou-lhe a falar um segredo. Dai ser-vos a dar com a medida com que tu medires, é com essa que Deus vai medir. Para mais, esta é a tua reunião. Há de ver.
Esta é a tua reunião, esta é a tua chamada. Semeia, semeia. Alguns podem semear via digital, outros vão passar um cheque, ou seja, o dinheiro ou o que é, vão dar ao bispo ou ao pastor nesta semana e dizer, está aqui o envelope ao nosso apóstolo. Aí você vai ver, conhecer um mundo novo, conhecer um mundo novo, porque essa é que é a tua chamada. Vamos ouvir a música do Abençoador. Tenho sido sempre abençoado, nada me falta porque tudo Ele me tem dado. Semear para colher, me tem feito vencer. Eu quero mais, 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 mais. Eu vou escolher. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. O mundo vai acabar e Deus tem pressa. Vamos construir o seu reino antes que o fim aconteça. Trabalha a tua fé para crescer. Decide ser um vaso aqui para Deus se usar de ti. Não gastes dinheiro à toa só por gastar. Não te esqueças que tudo o que tens vai cá ficar. A única riqueza que para o céu vais levar são as almas que eu e tu vamos ganhar. Não gastes dinheiro à toa só por gastar. Não te esqueças que tudo o que tens vai cá ficar. A única riqueza que para o céu vais levar são as almas que eu e tu vamos ganhar. Meu irmão, tu e eu vamos morrer e falta pouco. E é aqui que a gente ganha coisas gigantes. Vamos, ouça, nós ainda estamos no início de uma coisa nova. Deus estava-me a dizer no outro dia, olha, o povo tem sido fiel, estão a ouvir a palavra da fé, estão com fé, qualquer dia eles têm fé para ajudar o próximo, qualquer dia eles têm fé para grandes negócios. Qualquer dia nós vamos estar em posições de chefia, até de governos, em muita parte do mundo para ajudar o próximo, não é para roubar o próximo. Aleluia, vá outra vez. Não gastes dinheiro à toa só por gastar. Não te esqueças que tudo o que tens vai cá ficar. A única riqueza que para o céu vais levar são as almas que eu e tu vamos ganhar. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Senhor Jesus, graças te dou porque esta palavra vai ser gravada, está a ser gravada no coração de todos nós, todos os homens, mulheres de negócio, todos aqueles que tu estás a chamar para ser um empresário, até para os irmãos que vão ser abençoadores e vão ganhar conhecimentos e ser promovidos nos seus empregos como resultado desses estudos. Eu ordeno a bênção e declaro que a tua palavra é fiel, ó Deus, que nós somos chamados para este tempo especial, para sermos a luz do mundo. Graças te dou, Senhor, cada vez vamos ter mais acesso a coisas materiais para ajudar o próximo. Amém, amém. Não gastes dinheiro à toa só por gastar. Não te esqueças que tudo o que tens vai cá ficar. A única riqueza que para o céu vais levar são as almas que eu e tu vamos ganhar. Eu decido servir ao meu Senhor.